Gente, a minha expectativa é que essa série, ela provoque em cada um de nós como igreja, uma subida, uma ida mais adiante nos patamares da fé. Eu quero que você entenda que eu creio que a cada domingo que a gente se reúne aqui e que a gente ouve a genuína palavra descontaminada do nosso Deus, que nós escutamos o genuíno evangelho, eu entendo e acredito que nós subimos um degrau a mais na nossa vida espiritual, na direção de sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Mas eu entendo que essa série, se você der ouvidos, e por isso a gente está fazendo uma tentativa aqui de um esquema que está dando muito trabalho para nós, que é, durante a preparação dos esboços para esses domingos, eu já estou preparando simultaneamente o texto para que isso se torne um livro, para que quando a gente chegar no final da série, a gente está planejando que essa série vai ter em torno aí de 7 domingos, 7, talvez 8, embora esteja sendo anunciado no Instagram que são 6, mas eu já sei que são no mínimo 7, e pode ser que até aconteça de ter um 8º domingo, mas para quando a gente chegar no final da série, tenha ela 6, 7 ou 8 episódios, a gente já tenha o livro pronto, e você possa já passar na livraria e levar o livro para você e para presentear mais alguém. E a minha expectativa é que a igreja suba não um patamar, mas que ela suba vários patamares, no entendimento de que a grande base que nós temos como igreja, como nova aliança, é ágape. Em cima dessa base que a gente edifica graça e fé. Esses dois pilares, eles têm um fundamento. Não há pilar que fique de pé sem um fundamento. Então, todo pilar tem um fundamento. Qual é o fundamento desses dois pilares? Graça e fé, que são os dois grandes pilares da nova aliança. A base é ágape, o amor incondicional que Deus tem por nós. Então a gente precisa conhecer, esse assunto é mais do que básico, esse assunto é mais do que fundamental, e a gente precisa conhecer ágape de um modo muito profundo, de forma que nós entendamos as bases da nova aliança. Aliás, o título dessa série é Ágape, a porta para a vida abundante, e hoje eu quero falar sobre ágape como a base da nova aliança. E eu quero começar lendo com você aqui Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. E eu vou, antes de começar a ler aqui o versículo, eu vou enfatizar mais uma vez. A gente ainda tem algumas semanas pela frente. Não marque bobeira. Você precisa conhecer esse assunto. E essa é uma oportunidade fantástica para você conhecer ágape. Então, traga para o culto Bíblia de papel. Quem tem uma Bíblia aí na mão? Levanta aí e agita assim no ar. Cara, o vendedor de Bíblia vai falir, gente. Espera aí, levanta aí a Bíblia. Você com a Bíblia levantada, diga comigo assim: nessa manhã, a palavra de Deus vai fazer um efeito arrasador, destruidor, em todas as barreiras do inferno. Amém? Aleluia. Quem é que tem Bíblia eletrônica, aplicativo? Então levanta aí o seu celular e diga comigo: nessa manhã o meu celular vai fazer um estrago no inferno. Amém. Amém. Quem tem Bíblia de papel ou eletrônica, diga amém. Quem não tem Bíblia nenhuma, diga ai de mim. Está vendo? Traga a Bíblia de papel, traga um caderno, ou folha de papel, lápis, caneta, para você tomar nota, porque é importante você não somente ouvir a mensagem, mas você estudar a mensagem. É muito importante que você não somente ouça, mas que você estude essa mensagem. Romanos 8, versículos 1 e 2, diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Repita em alto e bom som comigo: nenhuma condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Por quê?
Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Gente, quando Paulo fala aqui sobre a lei da morte e do pecado, quando ele se refere a essa lei em Romanos 8, versículo 2, essa lei que ele está se referindo é a lei mosaica. Não é uma lei imaginária, não é uma lei que ele usou uma expressão simbolizando alguma coisa invisível, desconhecida. Não, ele está se referindo à lei mosaica gravada em pedras. Essa era a lei da morte. A lei mosaica era a lei da morte porque ela foi escrita para pessoas espiritualmente mortas. Não havia ninguém no Antigo Testamento, nem Moisés, nem Davi, ninguém no Antigo Testamento era nova criatura. Ninguém ali nasceu de novo. Ninguém tinha um novo espírito. Todos eles ali tinham ainda no seu espírito a velha natureza. Então é impossível que um homem, uma mulher, uma pessoa com a velha natureza conseguisse cumprir todos os mandamentos da lei. Era impossível. Para nós hoje, sendo nova criatura, já é impossível. Imagina só para o homem caído, com a velha natureza pecaminosa. Ele não conseguia de jeito nenhum, por mais esforço que fizesse. Então, era uma lei chamada de lei da morte. Era também a lei do pecado, porque apontava para o pecado, denunciava o pecado. A lei mosaica não trazia solução para o pecado, ela só expunha o pecado. Romanos 7, no versículo 7, Paulo diz o seguinte: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, gente, a lei, ela revela, na verdade, ela foi escrita com esse propósito, ela foi dada por Deus a Moisés, para o povo de Israel, com esse propósito, revelar a insuficiência do homem. A insuficiência do homem para, através do seu esforço, obedecer aos mandamentos. Então, a lei revela essa insuficiência. E através do seu esforço em obedecer os mandamentos, o homem ia fracassando vez após vez. Vamos voltar lá em Romanos 7, agora nos versículos 19 a 21. Paulo agora diz assim: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei. E a lei diz o seguinte: quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Gente, o capítulo 7 é o capítulo 7 de Romanos, é o capítulo de Romanos menos entendido por toda a igreja. De todos os capítulos de Romanos, o menos entendido, o menos compreendido é o capítulo 7. Porque no capítulo 7, Paulo vem falando nos capítulos 5 e 6 sobre o funcionamento da lei. Ele vem comentando sobre a lei. Quando ele chega no capítulo 7, ele agora vai mostrar como se desenvolve a vida de uma pessoa que se coloca debaixo da lei, que está debaixo da lei. Paulo não está falando no capítulo 7, embora ele use a primeira pessoa, ele não está se referindo necessariamente a uma experiência sua. Ele está se referindo a uma experiência do ser humano, debaixo da lei. Então ele começa, uma vez que ele mostra nos capítulos 5 e 6, como funciona a lei, no capítulo 7 ele chega a uma conclusão: miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, que é obedecer a lei, eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer, que é transgredir a lei, eu acabo fazendo. E ele faz uma pergunta crucial: quem vai me livrar desse corpo, dessa morte? E ele termina o capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus. E aí ele abre o capítulo 8 dizendo: agora, porém, porque ele vem falando do tempo da lei, em que a lei prevaleceu, da tentativa do homem obedecer aos mandamentos da lei, fracassando e chegando à conclusão: miserável homem que sou, porque eu tento e não consigo. Mas agora
aonde prevalece a graça, agora que Jesus veio e cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, agora no tempo da graça, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que continuam insistindo em ficar debaixo da lei, para esses existe condenação. Para esses ainda está prevalecendo Romanos 7, miserável homem que sou, porque eu tento e acabo concluindo que não. E quando você tenta e não consegue, o que o homem legalista acaba desenvolvendo? Ele acaba desenvolvendo uma coisa chamada hipocrisia. Eu faço pinta de que estou bem, de que eu sou o super-homem, que eu sou santo, que eu estou vencendo, e que você é um miserável, porque você não consegue estar no mesmo patamar que eu. Mas na sua solitude, na sua solidão, quando ele encosta a cabeça no travesseiro, o que vem no seu ouvido todos os dias é acusação e condenação. E há dentro dele uma voz que fica repetindo: mas você desobedeceu esse mandamento, você não obedeceu aquele mandamento, você fez isso, você deixou de fazer aquilo. Porque o diabo sempre trará acusação com base no que você fez, ou com base naquilo que você não fez, com base naquilo que você disse, ou com base naquilo que você não disse. Então ele sempre vai conseguir arrumar uma brecha, por onde ele vai trazer sobre o homem que está debaixo da lei condenação. Jesus, ele vem e remove de nós toda a condenação. Por isso a gente cantou aqui: não importa o que eu fiz, não importa onde eu andei, porque se eu cair, você me põe de pé. Não é uma posição relaxada em relação ao pecado. Não estou nem aí, posso pecar à vontade. A graça não é isso. A graça não é isso. Pelo contrário, a graça nos leva para um patamar de ainda mais zelo pela santidade. Mas nós não zelamos pela santidade através da lei. Nós zelamos pela santidade através do Espírito. Então a gente precisa ter um entendimento daquilo que Paulo está falando aqui em Romanos 7, 19 a 21, quando ele diz: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu acabo não querendo. A lei, ela cobra do homem caído que ele ame. Primeiro mandamento da lei: você tem que amar o Senhor seu Deus. Não simplesmente você tem que amar o Senhor seu Deus, ponto. Você tem que amar o Senhor seu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, com tudo que você tem, com tudo que você é, 24 horas por dia. Você tem que amar a Deus. Gente, aonde você pode imaginar um amor que seja regido pelo verbo ter? Você tem que amar. Você já imaginou se me vem um casal para o dia do casamento e esse noivo confessa para mim que ele está casando por casar, mas ele não ama, e eu viro para ele e digo na hora do casamento: mas você tem que amar. Ele vai dizer: pastor, mas eu não consigo amar essa menina. Não, você tem que amar. Não, você não tem que amar. Você chegou ao momento do casamento porque você ama aquela jovem, essa jovem ama você. Então agora existe um amor que flui como algo natural, normal, sem forçação de barra alguma. Mas a Bíblia, debaixo da lei, convida o povo a forçar a barra, dizendo: você tem que amar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então se esforce para amar. Amor nunca pode ser fruto de esforço. Mas Deus vai mostrando para o homem: cara, tenta amar por esforço, e você vai ver que você não vai conseguir. Não é por esforço, e por isso é impossível amar alguém com amor ágape na base do esforço. Você precisa e depende da ação do Espírito Santo te fortalecendo, te capacitando, derramando em você ágape, para que então você ame ao próximo com o amor com o qual Deus te ama, e não com um amor natural, fruto do seu esforço. A lei cobra do homem caído que ele ame, mas não capacita o homem para amar. É diferente da nova aliança, onde o Espírito Santo derrama do seu amor sobre o nosso coração. Tiago capítulo 2, versículos 8 e 9, Tiago diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês fazem bem. Lembre-se que Tiago está escrevendo para judeus criados na cultura judaica,
que praticaram a cultura judaica durante toda a sua vida, mas que agora haviam se convertido a Jesus, mas que estavam sendo convencidos por falsos mestres judaizantes a voltar para as práticas judaicas. Os falsos mestres judaizantes entravam nas igrejas e diziam: mas vem cá, vocês não praticam mais a lei? Mas vocês não são judeus? Não, vocês têm que continuar praticando a lei, as tradições de Moisés. Vocês têm que guardar a lei. Porque se vocês não guardarem a lei, Jesus é bacana, Jesus é legal, mas sem guardar a lei não há salvação. Então esses judeus estavam sendo convencidos disso, estavam voltando para as práticas judaicas. Então Paulo escreve para eles, Pedro escreve para eles, João escreve para eles, e agora Tiago escreve para eles, dizendo: olha, se vocês de fato, para valer, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é mandamento da lei, não é mandamento da nova aliança. Vocês fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Por quê? Porque quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Caramba, fiz uma prova de 613 questões. Quanto eram os mandamentos da lei? 613. Tem gente que responde: 10 mandamentos, pastor. Não. Os 10 eram só a espinha dorsal. A lei se constitui de 613 mandamentos. Você faz uma prova de 613 mandamentos, acerta 612 questões. Aí o professor te dá a nota. 0. Você vai olhar: professor, foi injusto, vou recorrer. Vou falar com o diretor, vou falar com o reitor, vou falar com todo mundo, porque não é possível ter 612 questões. Pois é, mas com Deus ou você tira 10 ou tira 0, não tem nota 7 para passar. Não, eu fiquei na média, tirei 5, não serve. Não, mas eu tirei 9,88, não serve. 9,99, não serve, tem que tirar 100. Pela lei, a nossa nota sempre será 0. Em Cristo, a nossa nota sempre será 10. Porque quem fez a prova não fomos nós, foi Ele. Gente, a lei do Espírito da vida em Cristo é a lei da nova aliança. Essa lei que Paulo cita em Romanos 8 é a lei da nova aliança, e essa lei nos dá uma nova perspectiva, porque ela considera que a lei do pecado e da morte foi suplantada pela lei do amor ágape. Essa nova lei suplantou a lei antiga. Por causa do grande amor com o qual Deus nos amou, a lei do amor trouxe um novo sacerdócio, e agora nós, os cristãos, somos todos sacerdotes. Na antiga aliança era apenas uma tribo, a tribo de Levi, e mesmo assim, na tribo de Levi havia uma peneira. Eu não sei quantos estavam aqui, quanto há algum tempo atrás, eu não sei exatamente quanto tempo atrás, eu preguei uma série aqui sobre as vestes do sumo sacerdote, o simbolismo todo das vestes do sumo sacerdote. Botei o Jorge Dalto, pastor Jorge Dalto, vestido de sumo sacerdote. Ele ficou aqui plantado do meu lado durante todo o culto. Entrava ele ali com aquela mitra do sumo sacerdote. Ele se achou. Ele estava se achando. Ele disse que estava envergonhado, não sei, mas ele estava se achando com aquela roupa do sumo sacerdote. Que ele pensou que eu joguei fora, mas está guardada, porque eu vou voltar a repetir a série. E ele já está sendo preparado psicologicamente para voltar a ser o sumo sacerdote. E uma coisa que eu não citei aqui naquela série, porque foi uma outra série que eu preguei, essa série das vestes do sumo sacerdote eu já tinha pregado há 30 anos atrás. E uma coisa que eu não preguei aqui foi da peneira para se escolher sacerdotes na antiga aliança. Primeira peneira, tem que ser levita. Tem que ser levita. Nasceu na tribo de Levi. Se você nasceu na tribo de Dan, de Ruben, não serve, não adianta. Pode ser que você pode podia ter vocação, o que fosse, não serve. Tem que nascer na tribo de Levi. Nasceu na tribo de Levi, passou na primeira peneira. Segunda peneira, o sumo sacerdote vai pegar você, vai levar você numa tenda reservada e vai deixar você nu, sem roupa, e te observar e te examinar da cabeça aos pés.
Se você tivesse algum problema de pele, sarna, alguma eczema, algum troço qualquer, está desclassificado. Se você tivesse história de nariz quebrado, mão quebrada, pé quebrado, perna quebrada, está fora. Se você tivesse um membro maior do que o outro, desproporcionado, um braço um pouco maior do que o outro, uma perna mais curta que a outra, está fora. Se tivesse desvio de coluna, está fora. Se você tivesse problema de vista, leia aqui, o que está escrito aqui? Não leia míope, está fora. Havia uma peneira imensa para o sujeito chegar a poder ser aprovado como sacerdote. Tudo isso tem simbolismo que aponta para a nova aliança, porque quando fala de uma mão quebrada, fala de alguém que não consegue exercer generosidade. Quando fala de um pé quebrado, fala de alguém que não consegue acompanhar aonde Deus vai. Quando fala de alguém que tem problema de vista, fala de alguém que não consegue ver o caminho que Deus aponta. Quando fala de alguém que tem a coluna torta, fala de alguém cujo caráter está com algum problema. Então havia uma peneira muito grande. Não simplesmente, mas agora na nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. E temos Jesus agora como o novo sumo sacerdote. Não mais segundo a ordem de Levi, mas agora segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, esse nome que vem de Melech, que Melech significa rei, rei da paz, rei de paz, rei de Salém, a cidade que mais tarde veio a ser conhecida como Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Esse rei que não tem, lá em Hebreus é revelado para nós que ele não tem nem antecedentes, nem descendentes, e que ele exercia uma função que nunca ninguém exerceu, nem antes nem depois. Ele era ao mesmo tempo rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém e sacerdote. Nunca houve isso. O sujeito ou era rei ou ele era sacerdote. Um dos problemas de Saul é que ele era rei, mas tentou dar uma de sacerdote. E num momento de guerra, ele resolveu sacrificar, que era papel feito só para Samuel, que era o sumo sacerdote. Deu ruim, porque o sujeito era rei ou era sacerdote. Agora nós temos um novo sumo sacerdote, não mais segundo a ordem de Levi, que fala da ordem ligada com a lei, mas agora segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem que está associada à graça. Foi aquele que abençoou Abraão 430 anos antes da lei e ofereceu a Abraão não um sacrifício de um boi ou de uma ovelha, mas ofereceu a ele o sangue do cordeiro através do vinho e o corpo de Cristo através do pão. Até então nunca ninguém que entendia aquilo. E ele abençoou Abraão antes de Abraão dar o dízimo a ele. Abraão deu o dízimo não porque havia uma lei, não porque havia um mandamento, mas porque houve em Abraão amor, generosidade como fruto do amor. Então ele deu o dízimo dos espólios de guerra para Melquisedeque. Então, gente, na antiga aliança, o que era exigido de cada hebreu era sacrifício de animais, sacrifício pelo pecado, sacrifício pela culpa, sacrifício para obter paz com Deus, sacrifício para demonstrar gratidão por bênçãos recebidas. Tudo envolvia sacrifício. Não era suficiente na antiga aliança você levantar as mãos para dizer muito obrigado, Deus. Não adiantava. Você podia ir para a porta do tabernáculo, entrar no átrio e levantar as suas mãos diante do altar do sacrifício e dizer muito obrigado, Deus, pelas bênçãos recebidas. Deus ia dizer para você: meu filho, suas mãos levantadas para mim agora, nesse momento, não me dizem nada. Onde é que está o teu sacrifício? Onde está o animal sacrificado? Onde está o sangue da ovelha, o sangue do boi, o sangue do bode? Onde é que está o sacrifício? Na nova aliança, ainda são requeridos de nós sacrifícios. Presta atenção nisso. Na nova aliança, Deus ainda requer de nós sacrifícios. Mais uma vez que aqueles sacrifícios da antiga aliança se cumpriram em Jesus, os sacrifícios que Deus espera de nós hoje têm uma natureza completamente diferente da natureza daqueles sacrifícios da antiga aliança. São outros tipos de sacrifícios. E eu vou mostrar para você quais são. Romanos 12, versículo 1.
Paulo diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, que vem de uma escolha, vem de um raciocínio, vem de uma conclusão, vem de um pensamento, vem de uma opção que você faz. Este é o culto racional de vocês, oferecer o seu corpo como sacrifício. O que isso significa? Servitude. Servitude. Eu me ofereço, eu me disponho para servir. Obviamente que esse sacrifício não está falando de sacrifícios humanos de sangue, mas de servitude. E isso é fruto de uma escolha racional que a gente faz, guiados e dirigidos pela força de ágape. Por que eu me ofereço para servir? Porque em mim é irresistível a força de ágape. A força de ágape, como é que eu tenho certeza de que ágape está fluindo no meu coração? Eu não resisto para servir ao próximo. Eu não consigo resistir, porque a ágape me conduz para isso. Qual é o outro sacrifício que Deus pede de nós? Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, gente, na nova aliança nós só temos 2 tipos de sacrifício: servitude e louvor e adoração. Servitude, louvor e adoração. Na antiga aliança, mata o bode, mata a ovelha, mata o boi, impõe as mãos no bicho, transfere para lá, recebe para cá e tal, um ritual danado. Na nova aliança, Jesus cumpriu tudo isso. Jesus, o sacrifício perfeito, Jesus, o Cordeiro de Deus, acabou agora com o sacrifício de animais. Deus ainda requer de nós sacrifícios, sim, mas que tipo de sacrifício? Servitude, louvor e adoração. Servitude, louvor e adoração. Quando eu sirvo e vivo uma vida de louvor e adoração, não é simplesmente meia hora de música na igreja. É uma vida de louvor e adoração. É uma vida de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo, e em especial pela fé, por aquilo que a gente sabe e crê que Ele vai fazer. Então eu me mantenho em adoração a Deus 24 horas por dia. Eu não louvo a Deus por aquilo que Ele fez no domingo, louvando a Ele por aquilo que Ele fez na semana passada. Cara, isso faz parte, mas eu não me limito a isso. Ah não, pastor, mas Deus também está fazendo agora no presente. Eu também não me limito a isso, porque a fé não olha para o que fez, mas para o que Deus fará. Então, em especial, eu gasto tempo dando a Deus louvor e adoração por aquilo que eu já orei pedindo a Ele, e que eu orei pedindo crendo que já recebi. Uau! Quer dizer então, pastor, que a gente não agradece só depois que recebe? Não, Jesus ensinou para nós que tudo aquilo que você pedir crendo que já recebeu, já é seu. Qual é a maneira que eu tenho de guardar o meu espírito e a minha mente do diabo vir lançar aqueles pensamentos de incredulidade? Está vendo? Você pediu, já passou um mês e ainda não aconteceu nada. O que eu faço? Eu ocupo a minha mente com louvor e adoração. Pastor, quando vem pensamento errado na cabeça da gente, o que a gente faz? Presta atenção, o diabo sempre vai lançar pensamentos errados na sua cabeça. Sempre. Deus ainda não fez. E Ele não fez porque você não merece. Olha para a sua vida, olha o que você fez ainda ontem. Aquilo que você fez ontem criou um céu de bronze sobre a sua cabeça. E agora não tem jeito, Deus não vai fazer chover bênção sobre você. Ele vai lançar esses pensamentos. Quando vem esse pensamento, o que você faz? Não adianta ficar, está amarrado Satanás, está amarrado diabo, capeta do inferno. Não adianta. Não é uma briga que você tem que se misturar com o diabo. Não é isso. Você tem que entender que pensamento, ele respeita uma lei da física. Há uma lei da física que diz que 2 corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. 2 pensamentos não conseguem ocupar a mesma mente ao mesmo tempo. Você consegue alternar pensamentos,
Mas você não consegue ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Então o que você faz? Você foca a sua mente no louvor e na adoração. Você vai no livro de Salmos e começa a recitar os Salmos. Você começa a pensar nos Salmos. Você começa a cantar uma música da nova. Uma música que você aprendeu que fala de um louvor genuíno. Você não começa a cantar aqueles hinos maluco de guerra. Você não começa, eu estou numa guerra, esta é a batalha do Senhor, o diabo vai cair. Não, você não começa a cantar essas maluquices. Você começa a cantar louvor e adoração a Deus. Por que você não começa a cantar essas músicas malucas de guerra? Porque a música maluca de guerra sempre bota foco no diabo. Tem que citar o diabo na música? O inimigo já caiu, o inimigo vai cair, as muralhas de Jericó estão caindo. Meu irmão, a muralha de Jericó já caiu, Jericó já passou, Josué já passou por lá, já foi, Jesus já resolveu o problema. Então agora o meu foco não é o diabo, não é Jericó, meu foco é Jesus. Meu foco é Jesus. Gente, esses são os sacrifícios da nova aliança. Na antiga aliança, para estar em aliança com Deus, todo homem precisava passar pelo ritual da circuncisão. Isso começou lá no tempo de Abraão. E entre o povo judeu continua a ser feito nos bebês do sexo masculino no 8º dia depois do nascimento até os dias de hoje. Todo bebê que nasce, todo bebê menino que nasce menino, porque é menino ou menina, acabou, não tem nada, nem mais para lá, nem mais para cá. Nasceu menino, ninguém fica assim, mas vamos deixar ele crescer para escolher. Se é menino ou menina, aí ele vai sozinho na sinagoga, vai nada. Você leva no 8º dia, circuncisou, acabou. Até hoje é assim, mas debaixo da lei do amor. A circuncisão que agrada a Deus já não é a circuncisão da carne, é a circuncisão do coração. Já não importa cumprir rituais, guardar tradições religiosas, o que importa na nova aliança agora é nascer de novo. Na antiga aliança tinha que circuncidar, tinha que guardar rituais, tinha que cumprir todos os rituais e guardar tradições, mas na nova aliança o que importa é nascer de novo. Os pecados na nova aliança já não são encobertos por apenas um período, mas são deletados pelo sangue de Jesus e o perdão é completo, é pleno, está consumado. Colossenses capítulo 2, no versículo 11, Paulo nos diz assim: nele, ou seja, em Cristo, também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Você vai agora em Gálatas 6, no versículo 15, e Paulo diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Gente, quando nós dizemos que já não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, muitas pessoas que ainda estão dominadas pela mentalidade da antiga aliança, perguntam se já não existe lei alguma para a gente obedecer. Mas esse não é o ensino, não é o que a gente ensina. Apenas mostramos que há uma nova aliança com uma nova constituição. Há uma nova aliança com um novo padrão. João capítulo 15, os versículos 9 e 10. Olha só o que Jesus diz: como o Pai me amou, do mesmo modo que o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Ágape. Se você olhar isso aqui no original grego, a palavra aqui é ágape. Do mesmo, no grego Jesus está dizendo, do mesmo modo que o Pai me agapao, é o verbo, eu falei aqui na semana passada, o substantivo é ágape, o verbo agapao é amar com o amor ágape. Do mesmo modo que o Pai me agapao, também eu agapao vocês. Então permaneçam no meu ágape, permaneçam nesse meu amor. Agora olha só o que ele diz no versículo 10: se vocês guardarem os meus mandamentos. Guardar aqui significa exatamente a mesma coisa que permanecer. Se vocês permanecerem nos meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor, no seu ágape, eu permaneço. Então Jesus afirma aqui nesse trecho da sua palavra, que Ele nos amou na mesma medida que amava, que o Pai o amava, e em seguida Ele faz um convite: permaneçam no meu amor, permaneçam em ágape. Ele não disse, permaneçam nos meus mandamentos, mas Ele disse, permaneçam no meu amor. Mas, para permanecer no amor de Cristo, é muito importante, isso é extremamente importante de entender. Ele não falou para permanecermos nos seus mandamentos, Ele falou para permanecermos no seu amor. Isso aí é fundamental. Mas veja só, no versículo 10, agora Ele fala para guardarmos os seus mandamentos. E Ele diz que se nós fizermos assim, guardarmos os seus mandamentos, nós permaneceremos no seu amor. Então Ele está dizendo, para você permanecer no meu amor, você vai ter que guardar os meus mandamentos. Quando você lê isso, parece uma contradição em relação a tudo que a gente tem entendido e ouvido sobre graça. Dá a impressão que Jesus falou uma coisa e logo a seguir desfez o que Ele falou. Afinal de contas, o amor de Deus não é incondicional. O amor de Deus é condicional. Ágape não é incondicional ou é condicional? Mas Jesus diz agora para a gente permanecer, que para a gente permanecer no amor dEle, a gente precisa guardar mandamentos. Pode parecer, à primeira vista, uma condicional legalista. E é aqui onde muitos intérpretes perdem o fio da meada. Porque eles entendem, você está vendo? Jesus disse que para permanecer no amor dEle, você tem que obedecer à lei e permanecer nos mandamentos. Só que não fazem a seguinte pergunta: a respeito de que mandamentos Jesus está falando? Será que existe na Bíblia alguma resposta para essa pergunta? Ou será que a gente pode responder sem pensar duas vezes, de uma forma reflexa, imediata? São os 10 mandamentos. É isso que Jesus está falando. Se você obedecer aos mandamentos, os 10 mandamentos, se obedecer ao mandamento da lei, então você permanece no seu amor. Vamos ver o que a Bíblia tem para dizer sobre isso. 1 João capítulo 3, versículo 23 e versículo 24. E o seu mandamento é esse. Opa, então agora na nova aliança, João, mediante revelação do Espírito Santo, vai dizer para nós que debaixo da graça existe um mandamento para ser observado e para ser obedecido. E o seu mandamento é esse: que nós creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. Agora, se você substituir a palavra Deus por ágape, porque Deus é ágape, Deus é amor, então você vai ler o seguinte: quem guarda os seus mandamentos, crer e amar, permanece em ágape e ágape permanece nele. Então, sobre o que Jesus estava falando quando Ele diz: se vocês permanecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no amor? Ele está dizendo: creiam e amem. Ele não está dizendo: voltem agora então para os 10 mandamentos. Porque na continuidade ele diz: da mesma forma que eu guardo os mandamentos, então permaneço no amor do Pai. O que Jesus estava dizendo? Quem cumpre a lei aqui sou eu. Vocês vão cumprir um novo mandamento dou a vocês, que vocês amem uns aos outros como eu tenho amado vocês. Então os mandamentos que nós temos na nova aliança são crer e amar. Eu não tenho que ficar tentando decorar os 10 mandamentos e obedecer a cada um deles. E eu vou explicar a você por quê. A lei do Espírito da vida diz que é crer e amar. Essa é a lei do Espírito da vida. Se nós cremos que Jesus é o Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é isso que nos faz permanecer no seu amor. Então agora eu preciso compreender
que a lei caducou, que eu estou debaixo de uma nova lei, não mais a antiga aliança, mas na nova lei do amor, a lei do Espírito da vida, ágape, a lei de ágape, crer e amar. Gálatas 5,16, Paulo diz assim: digo porém, andem no Espírito, e jamais vocês satisfarão a concupiscência da carne. Na nova Almeida atualizada, usa uma linguagem um pouco mais contemporânea, ele diz assim: digo porém o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gente, eu falei sobre isso aqui na semana passada, sobre andar no Espírito ou viver no Espírito, é sinônimo de andar em amor. É sinônimo de andar em amor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro diz o seguinte: o poder de Deus nos tem dado tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Esse versículo aqui nos mostra que Deus é Deus mesmo, através do seu poder, quem nos capacita para andar em amor, e para com isso nós vivermos de modo agradável a Ele. E o próprio versículo nos ensina que o meio pelo qual esse poder passa a atuar na minha vida e na sua vida é através de nós conhecermos cada vez mais profundamente o seu caráter, conhecer a pessoa de Jesus. Isso significa que nós precisamos conhecer e compreender, receber revelação sobre ágape. Por quê? Porque Deus é ágape. Eu não conhecerei jamais a Deus sem conhecer ágape. Eu não conhecerei Deus através da lei. Eu não conhecerei Deus obedecendo os mandamentos da lei. Eu só conhecerei Deus através de ágape. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é Deus, Jesus é ágape. Então não tem outro meio de eu conhecer a Jesus que não seja através de conhecer, me aprofundar cada vez mais no conhecimento de ágape. Nós, como cristãos sinceros, nós devemos ter a humildade de reconhecer que o esforço humano em cumprir os mandamentos da antiga aliança sempre vão levar o homem a uma condição de desgaste e de frustração. Nós precisamos reconhecer com humildade que nós dependemos da graça, dependemos do poder de Deus para cumprir aquilo que Deus requer de nós. Não há uma exigência que Deus faça de mim, de você, que você e eu consigamos cumprir por nossa força e esforço. Tudo aquilo que Deus pede de nós, Ele precisa nos capacitar, porque senão a gente não chega a lugar algum. É possível fazer a obra de Deus no braço, na força humana? É, mas aquilo que é feito no braço, na força, tem que ser sustentado no braço e na força. Mas aquilo que Deus começa, Ele sustenta. Eu sei que há muitos líderes que têm medo da graça, porque têm medo de perder o controle. Gente, quem controla a igreja não sou eu. Se não for o Espírito Santo. Mas tem líderes que botam o Espírito Santo de lado e eles começam a querer ser manipuladores, cobradores, e inventam certas coisas, tentam inventar a roda de novo, com doutrinas. E quando você inventa ou deturpa uma doutrina, isso se chama heresia. E infelizmente há igrejas que têm um aspecto de igreja moderna, mas quando você vai ver o conteúdo é legalista. E aonde existe lei, existe esforço para manter a lei. E aonde existe esforço para manter a lei, existe manipulação. E aonde há manipulação, o Espírito Santo fica só de fora, esperando ser convidado de volta. Porque ele não tem, Deus não age no meio da confusão, Deus não age no meio da manipulação. E aí você, pastor, mas eu fui não sei aonde e lá tem profecia. Não, tem profetada. Diferente. O Espírito Santo não se manifesta aonde existe manipulação, aonde existe legalismo. O Espírito Santo não faz absolutamente nada. Ele simplesmente abençoa as pessoas por misericórdia. Eu não sei se você sabe a diferença entre misericórdia e bênção. Não sei se você sabe. Eu vou explicar para você. Misericórdia é o seguinte: você bate na porta da minha casa na hora do almoço, justo na hora do almoço. Vou visitar o pastor Fragale.
descobri o endereço dele, eu vou fazer uma visita surpresa. Aí você vai na hora do almoço. Aí quando você chega, eu estou passando por uma situação de aperto, e eu tenho lá um bife, uma porçãozinha de batata frita e uma colher de arroz. Como você chegou na minha casa na hora do almoço, e eu sou uma pessoa muito bem educada, eu convido você para sentar na mesa e almoçar comigo. E você, muito cara de pau, aceita. Aí você senta na mesa, eu corto o bife, você fica com a metade, eu com a metade, eu te dou metade da batata frita, fico com a outra metade, te dou metade do arroz, fico com a outra metade. Nós dois ficamos com um pouquinho. A gente não morre de fome, mas um fica de olho no prato do outro. Tomara que não coma, para sobrar para mim. Mas como os dois estão com fome, não sobra nada. E você sai com fome. Aí você ainda passa no McDonald's para comer um cheeseburger. Bênção é outra história. Bênção é você bate na porta da minha casa na hora do almoço. Você entra, senta e tem uma panela lotada de bife para você comer 2, 3, quanto você quiser. Tem batata frita à vontade, tem arroz à vontade para você comer e ainda levar uma quentinha para toda a sua família. Agora você tem que escolher, você quer viver da misericórdia ou você quer viver de bênçãos? Gente, tem igreja vivendo só na misericórdia. É uma bênção aqui, outra lá. Não, eu quero estar debaixo de uma nuvem, aonde chove bênção todo santo dia, aonde chovem milagres todo santo dia. Não pseudo milagres, não falsos milagres, mas milagres para valer. Eu quero estar debaixo dessa chuva, eu quero estar debaixo dessa torneira, eu quero estar debaixo desse fluxo, dessa cachoeira. Então a gente precisa reconhecer que hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança que tem novos mandamentos. Se na antiga aliança tinha 613, cujos mais conhecidos eram aqueles 10, que são apenas a espinha dorsal, que tinham que ser cumpridos um por um, sob a pena de maldições. Se houvesse falha em apenas um deles, com a chegada da nova aliança nós temos uma nova perspectiva. Romanos 13, os versículos 8 a 10. Paulo diz o seguinte, presta atenção, porque se você não entender isso aqui, aí eu vou ter que desenhar para você. Olha só, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto ágape, de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo com ágape, cumpre a lei. Você está entendendo que eu não tenho que ficar preocupado com os 613 mandamentos? Porque se eu obedeço a esses 2 mandamentos da nova aliança, crer e amar, eu já estou cumprindo os 613 sem falhar em um sequer. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Será que existe algo mais simples e direto do que esse texto de Romanos? Quando você anda em amor, você já não fica tentado ou tentando conhecer e se esforçar para obedecer os mandamentos da antiga aliança, porque tudo o que você precisa fazer é permanecer no único novo mandamento que Jesus deu. Somente isso. João capítulo 13, versículo 34. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Gente, existe na igreja hoje uma corrente que diz que nós temos que conhecer e obedecer os 10 mandamentos, ignorando que aqueles 10 mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai são apenas a espinha dorsal da lei, não toda a lei, que se constitui de 613 mandamentos que são relatados nos 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá e os teólogos cristãos chamam de Pentateuco. Não é só o livro de Levítico, só o livro de Levítico, gente, se você for ler. Eu tenho uma prima que ela me mandou um WhatsApp dizendo: eu vou estudar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia,
Eu falei, onde é que você está? Eu comecei com Êxodo. Aí eu mandei de volta um WhatsApp para ela. Tu já começou errado. Porque você vai ler Êxodo, vai bem, que tem história. Depois você vai ler Gênesis, você está bem porque tem história. Vai ler Êxodo, você vai bem porque tem história. Quando você chegar em Levítico, tu vai empacar. Tu não vai conseguir ir adiante. Não, mas eu quero ler, porque eu estou gostando das tretas que tem. Então eu acho legal as tretas, quero conhecer as tretas desse pessoal. Falei, legal, mas depois tu vai lá em João, começa em João, lê o João, vai para Efésios, lê o Efésios, vai para Gálatas, lê o Gálatas, vai para Colossenses, lê o Colossenses, uma lista que eu sempre dou para todo mundo, para entender a nova aliança, senão não vai entender bolhufas. Mas as pessoas começam pelo livro de Gênesis e acabam ficando travadas em Levítico. E começam a achar que a gente tem que obedecer à lei. A nova aliança responde a isso de uma maneira bem simples. A lei do amor, que é a lei do Espírito da vida, inclui os 10 mandamentos. E quando você ama, você cumpre toda a lei, ainda que você não conheça um dos mandamentos da antiga aliança. Então não se preocupe, não se atormente, pensando se você tem obedecido ou não aos mandamentos da antiga aliança. Ande em amor, e você vai estar obedecendo a lei de modo perfeito. Amém? Não se preocupe, será que eu estou amando a Deus de todo o meu coração, com toda a minha força, de todo o meu entendimento? Cara, isso não é requerido mais de você dessa forma. O que é requerido na nova aliança é que você entenda e compreenda o quanto Deus te ama, porque Ele te ama de toda a força, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, para que agora você, sendo amado por Ele, seja capacitado para amar. Você está entendendo isso? Não sou eu agora que tenho que amar a Deus de todo o meu coração, entendimento, força. Ele agora me ama de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força. E isso faz com que eu, recebendo esse amor, me torne um canal, uma fonte do amor de Deus para a vida de outras pessoas. E também para a minha própria vida. Quando você se ama com amor natural, isso aqui já é parte de um outro capítulo mais para frente, mas já vou dar um spoiler para você. Quando você se ama com amor natural, você fatalmente chegará a um ponto de das duas uma. Você só tem 2 caminhos quando você se ama com amor natural. Ou você se torna uma pessoa extremamente vaidosa, um egocêntrico, ou você se torna uma pessoa tão frustrada que você começa a pensar em suicídio, porque você tentou amar a si mesmo com um amor natural. Então tem pessoas que partem por um lado, eu me amo, me adoro, coisa maravilhosa que Deus criou, aleluia. Então agora o mundo gira em torno de mim. Mas outros caem numa real e dizem, meu Deus, miserável homem que sou, que miséria que eu sou, eu tento e não consigo. Eu queria ser mais solidário, não consigo. Eu queria ser mais respeitador, não consigo. Eu queria ser menos arrogante, não consigo. Eu queria ser menos isso ou menos aquilo, menos mal educado, não consigo. Eu queria ser menos, não consigo. Eu queria ser mais, não consigo. E a pessoa começa a entrar num buraco, e quando vai ver, aquele amor natural que deveria levar essa pessoa para um outro lugar, está levando ela para um caminho de depressão, de medo, de angústia e às vezes até de pensamentos de suicídio. Então eu não posso me amar com o meu amor natural, eu preciso aprender a me amar com ágape. Mas eu só consigo me amar com ágape se o Espírito Santo fizer isso. Então eu tenho que me desarmar, eu preciso me desarmar, eu preciso me colocar vulnerável ao amor de Deus. A carne, ela quer te supervalorizar. O Espírito de Deus quer te colocar numa visão da realidade. Cara, eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso da ação do Espírito Santo na minha vida. Como eu sou falho. Como eu pude fazer isso? Como eu pude fazer aquilo? Como é que eu pude deixar de fazer isso ou fazer aquilo? Deus
se você não me ajudar, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Quando você chega a esse ponto de humildade, de reconhecimento, é aí onde o Espírito de Deus pode te amar com liberdade. Então eu queria convidar você para ficar de pé. Quando você entende, minimamente que seja, os princípios da nova aliança, você começa a entender uma coisa: a questão crucial da salvação não é simplesmente alguém dizer, eu aceito Jesus. A questão crucial é alguém render-se a Jesus. Eu me rendo a Jesus. Eu me rendo ao Espírito Santo. E há muita gente nas igrejas e até pastores que precisam se render a Jesus, que ainda não encontraram de verdade o caminho, a verdade, a vida, porque ainda confiam na força do seu braço. Mas a gente precisa, não importa se eu me digo, não, mas eu nasci num lar evangélico, não, eu nasci num lar católico, não, mas eu nasci no espiritismo, não, eu nasci debaixo de uma religião de matriz africana. Isso não faz a mínima diferença. Jesus não está preocupado com o lugar onde você nasceu. Jesus está preocupado aonde é que você vai nascer de novo, quando é que você vai tomar a decisão de se render a Ele para nascer de novo. E se por um acaso você, hoje nessa manhã, você diz, pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu tenho ouvido essa série e eu estou entendendo que eu preciso compreender, entender e praticar para valer ágape. Eu preciso mais do que simplesmente comprar uma Bíblia. Eu preciso mais do que simplesmente ter uma carteirinha de membro da igreja A, B ou C. Eu quero um relacionamento verdadeiro com Deus. Eu não quero simplesmente conhecer doutrinas. Eu não quero simplesmente ser elogiado pelo pastor porque eu me envolvi nisso ou naquilo. Eu quero mais, eu quero muito mais. Eu quero intimidade com Deus, eu quero intimidade com o Pai. Se você precisa disso, não importa se você está na igreja há 30 anos, mas você precisa desse encontro, dessa renovação. Essa é uma manhã de renovação para você. Se você conclui que precisa, eu vou convidar que todos nós fechemos os nossos olhos agora em oração, estejamos orando agora em espírito de oração. E se você diz, pastor, eu preciso disso, eu preciso dessa renovação, eu preciso de uma nova experiência, eu preciso de um novo tempo, eu preciso de ágape, eu estou entendendo que eu tenho que viver esse amor. Levante uma das suas mãos, para que eu possa orar por você, para que eu possa orar com você. Amém, eu estou vendo um montão de mão levantada. Você que levantou a sua mão, nós vamos participar da ceia, mas eu quero convidar você para vir participar dessa ceia aqui comigo, aqui na frente. Saia do seu lugar, vem aqui para frente, vem aqui ao lado, à frente aqui dessa plataforma, se coloque aqui junto comigo. Deus feito em carne, e Ele fez isso por amor, ágape, um amor incondicional. Você e eu não éramos nem nascidos, não tínhamos nem perspectiva dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Nenhum deles ainda era nascido, 2000 anos atrás. E ainda assim, já conhecendo quem nós seríamos, que nós iríamos viver, Ele nos amou incondicionalmente. E veio, não pensando ou dizendo, há uma garantia, ele vai se converter, ela vai se converter, vai aceitar o meu sacrifício. Essa garantia não havia, porque Deus deu a mim e a você uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas o passo inicial, o passo primeiro, você deu. Você usou do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha, e disse,
Eu quero Jesus. Jesus não olhou para você para dizer: olha, eu vou fazer com ele e com ela como eu fiz com os levitas. Vou passar numa peneira. Deixa eu ver se ela tem as qualificações que eu quero para aqueles que vão fazer parte do meu time. Deixa eu ver se ele tem as qualificações que eu preciso para fazer parte da minha igreja. Deixa eu ver se essa pessoa serve para ser meu representante lá na terra. Se Jesus fizesse isso, nenhum de nós seria salvo. Nenhum de nós seria salvo. Mas ele disse: não, na antiga aliança, para ser um sacerdote, tinha que passar por uma peneira muito grande, várias peneiras. Mas agora eu estou abrindo o caminho para que todo aquele que creia em mim, diz Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não é religião, isso não é religiosidade, isso é vida. O relacionamento que ele tem contigo e quer ter contigo não é porque você olha para cima, abre a boca e grita aleluia, não é porque você fala em línguas, não é porque você profetiza. Isso aí é subproduto, isso é consequência, isso não é o principal. O principal é que ele olhou para você e te amou, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. E ele continua te amando, apesar das suas falhas, dos seus erros, dos seus problemas. Ele continua te amando e sempre te amará na mesma medida. Ele não te ama 1 grama, 1 centímetro, 1 milímetro menos do que te amou ontem, embora ainda hoje você possa ter aberto a sua boca para falar uma bobagem qualquer. Ele não te ama nem 1 centímetro a menos, embora ontem você possa ter feito alguma coisa que você imagina que desagradaria a Deus. Ele continua te amando na mesma medida. Ele continua presente no teu coração para te convencer, não do pecado, mas do amor dele por você. Como Deus te ama, como Deus nos ama. Não importa o que eu fiz, não importa onde eu andei, é líquido e certo que ele me põe de pé. Então eu queria que você participasse dessa ceia. Por isso eu convidei você para vir aqui à frente, participar comigo aqui dessa ceia. Eu não ia nem participar da ceia, porque eu vou sair daqui um pouco voado, porque tem uma pessoa lá da igreja de Ipanema que sofreu um acidente, está internado no hospital, e eu estou indo daqui para o hospital para visitar essa pessoa, para orar por ela. Então eu já tinha combinado, cara, eu vou sair aqui por trás, o pastor Jorge Dalto vai assumir aqui o púlpito, termina o culto, eu vou sair voado, que é para chegar no hospital e tal. Eu não ia participar da ceia não, mas eu senti uma direção do Espírito de Deus de nós participarmos juntos dessa ceia, não porque eu seja melhor do que o pastor Jorge para fazer isso, mas é porque eu não queria perder o fluxo da coisa, sabe, e convidar você para a gente, em nome de Jesus, estar aqui na frente celebrando o amor de Deus, sabe, porque eu olho para o pão, eu olho para o cálice, e isso aqui me traz a memória que houve um dia de morte violenta, houve um dia de cruz, houve um dia de escárnio, houve um dia de sofrimento e dor. Quem passava naquele lugar e olhava, quem passava pela estrada ao lado do Monte Gólgota e olhava e via aquele homem na cruz, dizia, olha, ele aprontou alguma, bem feito, está sofrendo lá e merece mesmo. Mas o profeta Isaías diz que todos nós o reputávamos por aflito de Deus, mas na verdade ele estava pagando o preço pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Meu irmão, eu queria que você agora, olhando para esses elementos, você dissesse: obrigado, Jesus, porque eu fui curado, eu fui curada, não só no meu físico, mas na minha mente, de todo pensamento errado, livre e liberto de todo pensamento errado, e eu te agradeço pelo teu amor incondicional por mim. Coma desse pão agora. Beba desse cálice. Levante uma das suas mãos e agradeça ao Senhor Jesus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Aleluia!